Fala pessoal, beleza? Eu trouxe aqui mais uma questão sobre o uso da vírgula, uma questão super recente da banca Sesgran Rio, do ano de 2024, da Casa da Moeda, para o cargo técnico de segurança, tá? A banca Sesgran Rio é uma banca de nível nacional, uma banca peculiar, tá? E eu trouxe a questão para a gente poder analisar. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir, quem não se inscreveu, corre lá se inscrever no canal, Língua Portuguesa para Concursos Públicos, Professor Almir, ativar o sininho e bora lá acompanhar as novidades do canal, certo? Vamos lá. Então, uma questão da banca Sesgran Rio, uma questão super recente, do momento da gravação dessa videoaula, ano de 2024. A vírgula está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Bom, então a banca ela quer a alternativa correta. Vamos ver a letra A. Nos últimos 10 anos, vejam que aqui, nos últimos 10 anos, eu tenho um adjunto adverbial de tempo, tá? Teria uma vírgula aqui, ó. Nos últimos 10 anos, vírgula. As temperaturas da Terra ficaram, olha só, pegar a caneta vermelha aqui. Eu tenho uma vírgula aqui, ela tá errada. Por que essa vírgula tá errada? Eu tenho aqui o verbo, então isso aqui é o verbo ficar, é verbo, vou colocar um V de verbo. Uma regrinha básica do uso da vírgula, eu nunca posso separar sujeito, verbo e complemento. Quem é que ficou mais alta do que no século passado? As temperaturas da Terra. Então isso aqui é o sujeito, vou colocar o S de sujeito. Quando nós tivermos sujeito, verbo e complemento, nós não podemos separar. Não pode separar sujeito de verbo. Então a vírgula aqui ela está errada. Então não atendeu a norma padrão. A norma padrão da língua portuguesa ela diz o seguinte: nós não podemos separar sujeito, verbo e complemento. Então a letra A está separando, está errado. Então a letra A ela está errada, tá? Não é a letra A, está errado. Vamos ver a letra B. As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa foram as causadoras do aquecimento global. O que nós temos aqui? Nós temos o verbo, olha o verbo conjugado aqui, foram. Quem é que foi a causadora do aquecimento global? As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa. Tudo isso aqui que eu estou grifando para vocês, até vou trocar a caneta aqui, olha só. Então, as atividades humanas que emitem gás de efeito estufa é o sujeito. Vou colocar o S aqui de sujeito. Só que eu tenho aqui um verbo, ó. Eu não posso, essa vírgula aqui, ela tá errada. Por quê? Porque eu não posso separar sujeito, verbo e complemento. Eu poderia ter aqui, no caso, uma vírgula aqui, ó. As atividades humanas, vírgula, que emitem gás de efeito estufa. Tá? Nesse caso aqui, olha só, a vírgula aqui ela tá errada, porque está separando sujeito de verbo, tá? Então anota essa dica com relação ao uso da vírgula. Eu não posso separar sujeito de verbo. Então essa daqui está errada, a letra B, tá? Vou pegar minha caneta, está errado a letra B, tá? Não é a letra B. A banca ela quer a alternativa correta. Letra C. Devemos nos perguntar o que é que devemos nos perguntar, o que podemos fazer. Essa vírgula está errada porque está separando sujeito, verbo e complemento, tá? Verbo e complemento. O que é que nos devemos nos perguntar, o que podemos fazer para reduzir o impacto. Então a letra C está separando verbo de complemento, não é a letra C, tá? Lembrando que a banca ela quer a alternativa correta do uso da vírgula. Na letra D, ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera, vírgula, as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões. A vírgula aqui ela está correta por quê? Porque eu tenho aqui sujeitos separando orações de sujeito diferente. Ó. Ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera, vírgula, as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas potenciais. Então aqui, ó, ao provocar acúmulo de mais vapor na água,
As temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas, certo? O que nós podemos perceber também? Eu poderia falar: as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas torrenciais ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera. O que nós temos aqui? Um adjunto adverbial deslocado. Observe o seguinte: aqui nós temos um adjunto adverbial deslocado. Essa parte que eu estou grifando para vocês amarelo, eu poderia colocar no final. Tá vendo que aqui ela tá na frente da oração. Isso aqui é um adjunto adverbial deslocado. Eu poderia falar: as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas torrenciais ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera. Então aqui eu tenho a vírgula, porque nós temos um adjunto adverbial deslocado. Então eu tenho aqui um adjunto, só pegar a caneta aqui. Então, na verdade, essa vírgula aqui, que ela se justifica? Eu tenho um adjunto, vou colocar ADV, adjunto, isso, ADJ, adjunto adverbial, vou abreviar, ADJ, ADV, adjunto adverbial deslocado, tá? Deslocado, porque essa parte que eu coloquei amarelo, ela poderia estar no final, só que ela está no começo. Eu poderia falar: as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas ao provocar acúmulo de mais vapor na água, certo? Então a letra D ela está correta. Adjunto adverbial deslocada justifica o uso da vírgula. Vamos ver a letra E para finalizar aqui a questão. O aumento das temperaturas da Terra, vírgula, provoca. Nós temos o verbo aqui, provoca. É um verbo porque exprime a ação de provocar. O que é que provoca a ocorrência de mais secas? Eu tenho aqui o aumento das temperaturas da Terra. Isso aqui, gente, é o sujeito, tá? Eu não posso separar sujeito, verbo e complemento. Então, essa vírgula aqui, ela tá errada, porque está separando sujeito e verbo e complemento. Então, tá errado a letra E. Nosso gabarito, então, letra D, porque nós temos um adjunto adverbial deslocado, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É uma questão super recente, a banca Sesgran Rio, tá? 2024. Eu peço para quem não se inscreveu, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora lá acompanhar as novidades do canal. Um grande abraço a todos!